Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito da desintegração ou do final da União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, surgem os Estados Unidos e a União Soviética como potência militar. Esses dois países, eles tiveram a opção de montar o seu bloco econômico diferente. O bloco capitalista era defendido pelos Estados Unidos. O bloco comunista ou socialista defendida pela União Soviética. Essa guerra ficou conhecida como o período da Guerra Fria. Não era uma guerra de morte e destruição, mas era uma guerra de ideologia. Cada um defendia o seu ponto de vista, aquilo que achava que seria correto para o mundo. Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética o socialismo. Com a morte de Stalin, houve a desestalinização, ou seja, toda a trajetória de Stalin, toda a sua personalidade, o seu sistema político, econômico, ele foi retirado. Veio vários sucessores de Stalin, a corrida armamentista, e assumiu em seu poder, por último, Mikhail Gorbachev. Mas, além de ele assumir o último presidente da União Soviética, ele também provocou a destruição, a desagregação, o fim da União Soviética. Quando Mikhail Gorbachev ele percebeu que a União Soviética poderia crescer economicamente, ele criou duas medidas importantes. Ele criou a perestroika e ele criou a glasnost. A perestroika eram medidas econômicas de crescimento, de desenvolvimento econômico da União Soviética. E a glasnost seria a transparência. Ele tomou algumas medidas, ele libertou os presos políticos, estimulou a crítica, ele fez a realização de eleições abertas, então ele fez com que o país se tornasse mais democrático. E nessa democracia, com a perestroika e a glasnost, são duas medidas econômicas, a perestroika promovia o desenvolvimento econômico do país e a glasnost era a transparência. Tudo que fosse feito teria que estar de acordo com o interesse da população. Houve o golpe militar e a desintegração ou o final da União Soviética. Tanto a população quanto os militares se organizaram para ocorrer o golpe militar. Mikhail Gorbachev saiu da presidência, os militares assumiram junto com o povo a presidência. Alguns países pediram a sua liberdade, não quis fazer mais parte da União Soviética e com essa desestruturação houve a queda do Muro de Berlim, hoje conhecido como o Muro da Vergonha, porque a parte socialista acabou se tornando a parte mais pobre da Alemanha. Houve o final da União Soviética, 15 países se tornaram livres e independentes, pediram a sua independência. Hoje o mapa praticamente da União Soviética, da Rússia, tem uma organização totalmente diferente e a gente vê que quando se fala de duas palavras revolucionárias, glasnost e perestroika, eles provocaram praticamente a instabilidade econômica e política da União Soviética, levando ela ao seu fim, porque a população se reorganizou, a população e os militares lutaram para que ocorressem mudanças diferentes no sistema financeiro e político.